Em meio a essa troca de farpas, deputados da base do governo, como Guilherme Derrite, amenizam a entrada de Sérgio Moro na política. Reportagem no Jornal da Manhã de Elisângela Almeida. Deputado Guilherme Derrite, do Progressistas de São Paulo, afirma que Sérgio Moro pode, sim, tirar votos de Jair Bolsonaro, mas não vai atrapalhar a reeleição do presidente. Em entrevista à Jovem Pan, ele avaliou que o ex-juiz perdeu a popularidade. Ele atrapalha, com certeza, isso não tem dúvida. Agora, dizer que o Sérgio Moro é o mesmo Sérgio Moro lá de 2018, 2019, também não é. Ele caiu muito a popularidade do ex-ministro Sérgio Moro, até pelas atitudes tomadas por ele enquanto ministro da Justiça, né? Uma certa... Ficou muito em cima do muro, em várias questões que aconteceram, questões polêmicas, de não se posicionar. O próprio presidente Bolsonaro, na reunião ministerial que foi que foi divulgada, que a pedido da Suprema Corte foi inclusive enviada, eles queriam saber o que tinha sido dito, o próprio presidente Bolsonaro fala isso, né? Que estão aí prendendo, no auge da pandemia, prendendo trabalhadores, algemando trabalhadores, e o ministro da Justiça não se posiciona. E a maneira como ele saiu também do governo, né? O deputado Guilherme Derrite diz que, se Bolsonaro entrar mesmo para o PL, a tendência é o PP indicar o vice. Podendo indicar uma figura política, uma liderança política do Nordeste, local onde o presidente Bolsonaro tem a maior dificuldade ali na diferença de intenções de votos com Lula ou com a esquerda, enfim. Então, dentro desse contexto, acho que o Progressistas vai acabar indicando alguém. Tem vários nomes aí que já estão sendo cogitados. Fala-se do ministro Fábio Faria, fala-se do ministro Ciro Nogueira. Mas eu acho que para o presidente Bolsonaro isso tem que ser muito bem pensado e, de fato, que venha alguém que traga, né? Que traga uma certa quantia, um capital político para que engrosse aí a votação do presidente Bolsonaro e garanta a ele a reeleição. Bom, Amanda Klein, faltando um ano para a eleição, o clima esquenta entre Lula e Sérgio Moro. E quem diria, hein? Os dois agora num ringue da eleição. É verdade, Tiago. É interessante porque é o mesmo discurso do presidente Bolsonaro. O Sérgio Moro entrou com tudo na campanha. Desde que anunciou a sua filiação ao Podemos, depois daquele evento de filiação, ele tem participado de muitos eventos. E uma prova disso é que nós, jornalistas, já começamos a receber por WhatsApp, né, naquelas linhas de transmissão, o resumo da semana do Sérgio Moro. Ou seja, nada mais candidato do que isso. Na sexta-feira, por exemplo, ele esteve em São Paulo, no Banco Credit Suisse, expondo a sua visão sobre a economia. Lembra que a gente comentava aqui até alguns dias que não era claro que Sérgio Moro pensava sobre diversos assuntos, sobre economia, sobre desigualdade social, pobreza, etc. E agora ele começa a delinear, esboçar esse plano. E um grande avanço foi anunciar quem é o seu grande fiador, seu mentor, seu interlocutor na área econômica, que é o ex-presidente do Banco Central, Afonso Celso Pastore. E foi com Pastore que ele participou, por exemplo, dessa reunião no Banco Credit Suisse, em que ele descreveu que é a favor do capitalismo, da livre iniciativa, livre mercado sim, mas um capitalismo que ele definiu com solidariedade e compaixão. Então, ele tenta, em alguns pontos, divergir do governo Bolsonaro, mas, por outro lado, nessas críticas ao Lula, por exemplo, tenta atrair esse eleitorado de Bolsonaro, principalmente o eleitorado que, por alguma razão, se frustrou, decepcionou com o governo, que é o eleitorado de direita ou de centro-direita. Agora, outro ponto importante a se lembrar é o seguinte: o Sérgio Moro, por enquanto, está transitando, está navegando, surfando sozinho nessa onda da terceira via, né? Nesse caminho, porque ele é o único candidato colocado, além de Ciro Gomes, que já está aí há um tempo, mas é um candidato mais de centro-esquerda, mas dessa nova onda tido como terceira via, ele é o único candidato que está falando. Então, ele ganha uma certa vantagem também, porque ele domina todo o noticiário. E para culminar, a gente ainda teve essa tentativa ontem de fazer prévias no PSDB, essa tentativa desastrosa. Você não tem um candidato do PSDB e você tem Moro sozinho disputando as manchetes aí do noticiário. Então, nesse sentido, ele leva vantagem. Cristina, o ex-ministro, agora candidato à presidência, ligou a metralhadora, como se diz, anda disparando contra seus adversários. Concorda que ele está sozinho na terceira via? Está sozinho na terceira via, até porque Ciro Gomes não é terceira via, é esquerda e cada vez mais radical, né? Eu acho que as prévias do PSDB poderiam ter colocado uma disputa já na terceira via ali, mas com esse problema na votação ontem e agora
adiaram as eleições sem data ainda por enquanto anunciada. A terceira via continua sangrando, digamos assim, quer dizer, Moro segue sozinho por enquanto e, como a Amanda disse, está em clara campanha eleitoral, claríssima campanha eleitoral, embora isso não seja permitido até o momento. Eles tentam disfarçar, mas está claro, inclusive, para as pessoas que acompanham política, que há um marqueteiro já por trás de Sérgio Moro pelas falas, justamente pela inserção das falas e dos temas que ele vem colocando, não só nesses eventos de que ele tem participado, mas também nas próprias redes sociais. Essa troca de farpas, muito entre aspas, entre Moro e Lula aí, dizer que Lula flerta com o autoritarismo, ele não ganha ninguém do eleitorado de direita quando ele diz que Lula flerta com o autoritarismo. Lula é autoritário, é tirano, já anunciou que quer regular a mídia, está voltando com todo aquele discurso que ele tinha quando era presidente e depois quando ficou nos bastidores do governo Dilma, quando tentaram, sim, muito fortemente, na época a imprensa toda se colocou de forma explícita contra essa ditadura de tentar impor censura à imprensa. Hoje em dia, como passa a mão na cabeça do PT, acaba fingindo que isso não está acontecendo. Mas, como bem lembrou aí também a Amanda, não lembro se foi na reportagem, se foi a Amanda que comentou, mas acho que foi a Amanda, o ex-presidente Lula tem dado declarações pró-ditadura. Não apenas aquelas declarações do passado pró-Cuba, pró-Venezuela, mas pró-Nicarágua, que foram as eleições mais autoritárias dos últimos tempos no mundo, não foi só na América Latina. Ele simplesmente prendeu 7 adversários políticos e foi para as urnas sozinho, livre, leve e solto. E o PT e Lula deram declarações apoiando, elogiando, aplaudindo essa eleição fraudulenta e tirana na Nicarágua. Então, da parte de Moro, eu não acho que ele avança sobre o eleitorado do presidente Bolsonaro, porque o eleitorado do presidente Bolsonaro é contra o PT, contra a corrupção implantada pelo PT como forma de governo, como uma política de Estado. Eles institucionalizaram a corrupção e o Moro tem que, de alguma forma, tentar arrancar votos da esquerda mesmo. É da esquerda que ele tem que buscar. Vai ser difícil, porque uma parte da esquerda, pelo menos aquela bolha ali de menos de 20% que fica presa ao bordão Lula livre, acha que Moro é um juiz suspeito e que não foi manobra nenhuma no STF o fato de terem descondenado o ex-presidente Lula para ele poder concorrer. Ô Amanda, não sei se você concorda, mas faltando pouco menos de um ano para a eleição, quem não tem cargo nesse momento e já se coloca como candidato ou pré-candidato à presidência da República tem um espaço maior, ao contrário, por exemplo, de Rodrigo Pacheco, que é presidente do Senado. Então ele, claro, ainda não colocou totalmente a campanha na rua, mas ele fica meio dividido entre o próprio Senado, não pode dar um passo maior do que a perna, né? Mas, por outro lado, ele tem os holofotes do Senado e sempre que ele convém também ele faz um discurso apontando a uma direção em 2022 e também fazendo críticas ao atual governo Bolsonaro. Recentemente, semana passada, ele esteve em Portugal e fez um discurso duro, sempre que pode, fala sobre as ameaças à democracia, falou sobre a importância do teto fiscal, do teto de gastos como uma âncora fiscal. Então, todos os pré-candidatos à presidência da República vêm se posicionando, mesmo os que têm cargo, o próprio presidente Bolsonaro, né, quando ele faz todas aquelas motociatas, o ano inteiro fez, ele está em franca campanha eleitoral, todos estão, o Lula também viajando, a gente viu a viagem, o périplo dele pela Europa, então sempre que podem esses candidatos dão declarações e é importante também para o eleitorado de alguma forma saber como eles se posicionam. Agora o Sérgio Moro, ele ganhou uma vantagem, porque é o seguinte, ele é o candidato de terceira via, agora vou deixar de lado o Ciro Gomes por um tempo, mas ele é de terceira via, mais bem colocado, tem quase 2 dígitos, chega ali a 8, 9% segundo os institutos de pesquisa, e os outros candidatos de terceira via teriam que ou compor com o Moro, né, porque é isso que ficou mais ou menos apalavrado, concordado. O próprio Moro senta com Dória, senta com Luiz Henrique Mandetta para conversar. E quando chegar lá para abril, maio do ano que vem, eles vão ter que decidir se formarão algum tipo de coalizão, aliança, chapa, né, para afunilar esse campo da terceira via, para ter um menor número de candidatos, ou então se todos vão sair candidatos. Quem conhece João Dória sabe que é difícil ele desistir da cabeça de chapa caso seja escolhido nas prévias do PSDB. Aliás, é uma crítica ao Eduardo Leite, que ele teria mais facilidade em fazer essa composição, em abrir mão da cabeça de chapa para ser o vice na chapa de alguém. Mas, de qualquer forma, essas pessoas, todos esses personagens, essas personalidades vão ter que sentar para conversar. E, nesse sentido, o Moro tem vantagem, que ele é amplamente conhecido, é um candidato de estatura nacional, larga com uma vantagem maior nas intenções de voto e pode até bloquear o crescimento de outros candidatos ou pré-candidatos da terceira via. Por isso, é importante que os outros candidatos
candidatos também coloquem seu time em campo rapidamente. Ao seu ver, Cristina, como está sendo atualmente a campanha do presidente Bolsonaro à reeleição? Eu não diria que o presidente Bolsonaro está fazendo campanha aberta como estão os outros pré-candidatos, porque ele está no governo com inúmeros problemas para lidar. Ele tem todo o problema da inflação, da inflação dos alimentos, dos combustíveis, que caiu no colo também, assim como aquela questão dos precatórios, porque lembrando que o presidente Bolsonaro foi impedido de atuar como governante sobre todo o país. Ele foi impedido, ele tentou, por exemplo, através de medidas provisórias ali, de algum decreto, manter salões de beleza, academias abertas, e aí algum governador reclamava, algum prefeito reclamava, o STF ia lá e dava a bênção para o governador e para o prefeito e acabou jogando toda a responsabilidade sobre decisões na pandemia sobre governos estaduais e municipais. Mas o fato é que o problema que surgiu em função dos lockdowns, dos decretos municipais e estaduais, caiu no colo do governo federal, porque a economia acaba sendo gerida de forma nacional. O mundo inteiro enfrenta esses problemas, mas aqui no Brasil é o presidente Bolsonaro quem tem que resolver e trazer solução. A gente está vendo toda a briga aí para conseguir aprovar os precatórios, para conseguir continuar pagando o Auxílio Brasil, que é o sucessor do Bolsa Família, num valor maior, como previa o presidente Bolsonaro e a equipe da economia, e o Senado e a Câmara ali discutindo muito toda a questão do teto de gastos, enfim. Estou colocando esse contexto aqui para a gente lembrar que o presidente tem inúmeras outras preocupações e que outubro de 2022, para quem está com população passando fome agora, está muito longe. Já Moro, Lula fazendo sua turnê pela Europa, seu turismo com dinheiro público, né? Falando para a bolha esquerdista ali, europeia, e fingindo que tá fazendo sucesso no Brasil, quando na verdade aqui ele mal pode sair na rua, está em campanha internacional, mas está. Não sei que votos ele vai conseguir lá fora, mas está em campanha. Moro está aí claramente em campanha, no Twitter o tempo todo, coisa que ele não fazia antes, e em eventos sucessivos, como a própria assessoria de imprensa do Podemos vem divulgando para nós. Então, a gente está acompanhando. Ciro Gomes nem se fala, né? Fez aquela cena de não vou mais ser candidato porque alguns deputados do meu partido votaram pela PEC dos precatórios, depois voltaram atrás no voto na segunda votação na Câmara, aí Ciro Gomes voltou para a campanha. O Ciro Gomes está com um marqueteiro contratado e claramente tentando passar uma imagem de Cirinho, paz e amor. Então, a gente vê os outros candidatos em campanha clara. A Amanda mencionou as motociatas, e eu queria lembrar que quem organiza as motociatas não é o presidente. Até no exterior teve motociata organizada por apoiadores. Se ele participa de um evento desses, e isso é avaliado como pré-campanha, então a gente tem que analisar que os próprios eventos para os quais os outros candidatos são convidados são sempre pré-campanha, e eles desmentem isso. Então, eu, de novo, enfatizo que o presidente, no momento, está ocupado com presidir o Brasil, que é a responsabilidade dele, e deixando a campanha mais para frente.